Declara aberta sessão ordinária, número 2277. Convido a todos a fazer oração do Pai Nosso. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária número 2276 de 2026. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2026, na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu, Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Elton Augusto Baraz Castiglione, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlio Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Anter Adorno. Sob a presidência, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro e secretariada pela vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim. Primeiramente, foi verificado o livro de presença e constatou-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão ordinária número 2276 de 2026, convidando aos presentes para a oração do Pai Nosso. E em seguida, para 1 minuto de silêncio em respeito às famílias Xavier e Rudinick Subnetti, pelo falecimento da senhora Maria Xavier e a senhora Denise Rudinick Simonetti. Após, solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, colocada em discussão, e não havendo manifestações contrárias, a ata foi submetida à votação simbólica, sendo aprovada por todos os vereadores presentes, seguindo-se pausa para colher a assinatura. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia, informando, não havendo correspondência recebida ou expedidas para serem lidas. Assim, seguiu-se para o uso da palavra pelos vereadores inscritos. O vereador Irineu Dias de Paula registrou a assinatura do convênio das casas populares e sugeriu ao município, ao prefeito, a instalação de mais um bebedouro de água na capela mortuária, com maior capacidade de água fria. O vereador Júlio Henrique Vieira Macedo manifestou-se sobre serviços executados e previstos em pontes rurais. Cobrou o fornecimento de camisas com proteção UV e de IPIs aos trabalhadores, bem com análise de aumento do vale alimentação dos funcionários. Reiterou cobranças relativas a abrigos em pontos de ônibus, instalações de bebedouros, implantação de redutores de velocidade e providências quanto ao retorno do balão da praça e limpeza dos bancos da praça com a preservação da legibilidade dos nomes neles constantes. Em seguida, a senhora presidente transmitiu temporariamente a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador William T. Adorno, para fazer o uso da palavra. Em sua manifestação, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro solicitou-se o encaminhamento de ofícios de pesar às famílias da senhora Maria Xavier e da senhora Lenise Rudinick Simonetti. Requeriu ao Executivo o envio do quadro de funcionários ocupantes de cargos em comissões. Solicitou a manutenção, pintura e adequação dos brinquedos do Parque do Jardim Canaã e cobrou providências quanto ao cumprimento de requerimentos anteriormente aprovado pela Câmara, com destaque para a cobertura da capela mortuária e o cercamento do parquinho do Jardim Canaã.
Concluída a manifestação, a presidência foi retomada pela titular. Na ordem do dia, a senhora presidente informou não havendo matérias pautadas para apreciação, não ocorrendo deliberações legislativas nesta fase. Em seguida, passou-se a explicações pessoais. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar-se, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. Passo a sessão para o expediente do dia e peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. A Câmara Municipal de Guaporema, Paraná. Excelentíssima Presidente e vereadores. Prezados senhores vereadores, nós, professores da Rede Municipal de Ensino de Guaporema, vimos, por meio deste, respeitosamente solicitar a atenção e o apoio desta Casa Legislativa diante de situações que têm gerado preocupação entre os profissionais da educação e que impactam diretamente a qualidade do ensino ofertado em nosso município. Inicialmente, solicitamos a análise e o acompanhamento quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 11.738 de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, especialmente no que se refere à sua aplicação como vencimento básico da carreira, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, vedando sua utilização como complementação por meio de gratificações ou vantagens. Destacamos que o reajuste do piso do magistério, conforme previsto na Lei do Piso do Magistério, refere-se ao vencimento inicial da carreira, não devendo ser tratado como teto remuneratório. Ressaltamos que a complementação do piso salarial não se confunde com o vencimento básico, conforme já pacificado no entendimento jurídico, e que a alegação de insuficiência de recursos não constitui justificativa legal para o não cumprimento da referida legislação. Destacamos ainda que não se trata de pleito por vantagens ou valores, além do que já está previsto em lei, mas sim da exigência de seu fiel cumprimento, como forma legítima de valorização dos profissionais da educação. Nesse sentido, entendemos que a valorização no ambiente de trabalho não se concretiza apenas por meio de reconhecimento verbal,
mas principalmente pelo cumprimento efetivo da legislação salarial vigente. Também, no que se refere à política remuneratória do magistério municipal, manifestamos a necessidade de que os reajustes aplicados ao vencimento inicial da carreira, inclusive o reajuste de 4,6% concedido pela administração municipal, e sejam entendidos de forma proporcional a todos os níveis e classes da tabela de progressão. A aplicação do reajuste apenas no nível inicial gera o chamado achatamento da tabela, reduzindo as diferenças entre níveis e classes, o que desvaloriza os profissionais com maior tempo de serviço e qualificação. Considerando a Lei Municipal nº 926 de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira do magistério, observa-se que a progressão funcional ocorre por tempo de serviço, titulação e estruturação de níveis. Se existe progressão, deve existir diferença entre os níveis. Caso contrário, o plano de carreira perde sua finalidade. Ressaltamos que, embora a legislação federal estabeleça o piso salarial nacional como vencimento inicial da carreira, a estrutura remuneratória do magistério municipal deve observar a legislação local, que garante a valorização progressiva dos profissionais. Nesse sentido, a aplicação de reajustes exclusivamente no nível inicial compromete a lógica da carreira, ocasionando o achatamento da tabela e esvaziando na prática os mecanismos de valorização profissional previstos na legislação municipal. Tal situação afronta princípios constitucionais, especialmente os da isonomia, da valorização dos profissionais da educação e da eficiência administrativa, ao desconsiderar as diferenças legítimas entre os níveis da carreira. Salientamos que a valorização da formação continuada é um dos pilares da educação de qualidade, sendo fundamental que os profissionais que investem em sua qualificação, por meio de especializações, mestrado e doutorado, percebam, de forma concreta, a diferença em sua remuneração. A ausência dessa diferenciação compromete o estímulo à formação e enfraquece a estrutura da carreira. Dessa forma, reforçamos a necessidade de que os reajustes sejam aplicados de maneira proporcional em toda a tabela salarial, garantindo a manutenção das diferenças entre os níveis e assegurando justiça, valorização profissional e incentivo à qualificação contínua. A presente solicitação não se trata apenas de questão remuneratória, mas de justiça funcional e valorização profissional, assegurando que o tempo de dedicação ao serviço público seja devidamente reconhecido na carreira. Outro ponto que deve ser discutido refere-se à Lei Federal nº 11.738 de 2008, a Lei do Piso do Magistério, que estabelece em seu artigo 2º, parágrafo 4º, que, na composição da jornada de trabalho, observa-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Dessa forma, fica assegurado que, no mínimo, 1/3 da jornada de trabalho do professor deve ser destinado a atividades extra-classe, como planejamento, estudos, correções, reuniões pedagógicas e formação continuada, o que se denomina hora-atividade. Ressaltamos que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da referida lei no âmbito da ADI 4.167, consolidou o entendimento de que essa divisão da jornada é obrigatória para todos os entes federativos, não se tratando de uma faculdade da administração pública. Destaca-se que, embora tenha havido a concessão parcial da hora-atividade no município, tal medida não supre integralmente o direito assegurado em lei, não podendo os profissionais do magistério sofrer qualquer tipo de prejuízo em razão do cumprimento incompleto desta garantia. Diante disso, o não cumprimento integral da hora-atividade configura descumprimento legal, gerando prejuízos pedagógicos e sobrecarga aos profissionais da educação. Compreendemos que,
Em alguns contextos, pode haver dificuldades estruturais, como a insuficiência de profissionais para garantir a implementação imediata da totalidade da hora-atividade. No entanto, tais limitações não afastam o direito legal assegurado, devendo ser adotadas medidas compensatórias e um planejamento efetivo para sua plena implementação. Assim, requeremos: o primeiro, o cumprimento integral da hora-atividade, garantindo-se, no mínimo, 1/3 da jornada para atividades extraclasse, conforme determina a legislação federal. Segundo, na impossibilidade momentânea do cumprimento integral, que seja assegurada como compensação financeira proporcional referente às horas não concedidas como hora-atividade, evitando prejuízo aos profissionais. Terceiro, a apresentação de um plano de adequação por parte da administração com cronograma definido para a implementação total do direito previsto em lei. Reforçamos que o cumprimento da hora-atividade não representa apenas um direito do professor, mas uma condição essencial para a qualidade de ensino ofertado aos alunos. Como demonstração do comprometimento dos profissionais da rede municipal, destacamos que a Escola Municipal Monteiro Lobato alcançou índice superior à meta de alfabetização estabelecida pelo Estado, atingindo 84% acima do percentual previsto de 80%. Tal resultado evidencia a dedicação e a qualidade do trabalho desenvolvido, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. Ressalta-se que esse desempenho é fruto de um processo educacional contínuo, iniciado no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, onde se dá o início da pré-alfabetização dos alunos. Outro aspecto de extrema relevância que exige atenção imediata é que no ano de 2019, com a promulgação da Lei Municipal 926 de 2019, que instituiu o plano de carreira do magistério, as professoras da educação infantil, o plano de carreira do magistério, as professoras da educação infantil foram inseridas na carreira do magistério público municipal. Medida esta que representa importante avanço na valorização da categoria. Entretanto, o enquadramento funcional realizado à época não observou adequadamente o tempo de serviço já prestado por diversas profissionais, resultando no posicionamento em níveis iniciais ou intermediários da carreira, incompatíveis com suas trajetórias. Há casos concretos de servidoras com mais de 20 anos e até 25 anos de efetivo exercido, enquadradas em níveis como o nível 6, o que demonstra evidente distorção na evolução funcional. Registra-se ainda que, no momento da implantação do referido plano, foi repassada às professoras a orientação de que aceitassem o enquadramento naquele momento e que, em eventuais questionamentos ou reivindicações, poderiam ser realizados posteriormente. Tal circunstância contribuiu para que muitos profissionais, confiando na administração pública, não apresentassem resistência imediata, acreditando que a situação seria revista de forma justa em momento oportuno. Considerando que a progressão funcional ocorre em regra a cada 2 anos, é possível verificar que uma servidora com aproximadamente 25 anos de carreira não deveria estar posicionada nos níveis finais da tabela. Contudo, o enquadramento realizado não refletiu essa proporcionalidade, ocasionando desvalorização do tempo de serviço, achatamento da carreira, quebra da lógica evolutiva do plano e tratamento desigual entre profissionais com trajetórias distintas. A situação apresentada afronta princípios fundamentais da administração pública, tais como a legalidade, a isonomia e a razoabilidade e a valorização dos profissionais da educação. Além disso, o entendimento jurídico consolidado estabelece que alterações em planos de carreira não podem gerar prejuízo aos servidores, devendo ser assegurado
o correto reenquadramento conforme o tempo de serviço. Diante do exposto, requer-se a esta Casa Legislativa a análise da legalidade do enquadramento realizado por ocasião da Lei nº 926 de 2019. A intermediação junto ao Poder Executivo Municipal para promover a revisão dos enquadramentos, a adoção de medidas legislativas, se necessário, para a correção das distorções identificadas, a garantia de que o tempo de serviço seja devidamente considerado para reposicionamento da carreira e a regularização da situação funcional das servidoras, inclusive com efeitos retroativos, caso constatado prejuízo. Outro ponto que tem causado apreensão na comunidade escolar refere-se à ausência da nomeação de um secretário municipal de educação, desde o início do ano letivo. Situação que gera insegurança administrativa e compromete a adequada condução das políticas públicas educacionais, bem como o diálogo institucional com os profissionais da rede. Adicionalmente, manifestamos preocupação quanto às alterações realizadas na Lei do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal, as quais, conforme relato de diversos profissionais, não teriam sido previamente submetidas à análise da comissão competente, em desacordo com os princípios da legalidade, transparência e participação. Ressalta-se que o artigo 85 da Lei Municipal nº 926 de 2019, que estabelece que as regulamentações previstas na referida legislação somente poderão sofrer alterações mediante aprovação da maioria absoluta dos membros da comissão de gestão do plano de carreira, o que reforça a obrigatoriedade da observância desse trâmite legal. Nesse contexto, destacamos que no ano de 2019, a Comissão do Plano de Cargos e Carreira deliberou pela retirada dos 25% de gratificação anteriormente concedidos aos profissionais da APAE e da Sala de Recurso, com a finalidade de redistribuição desse percentual entre todos os professores da rede pública municipal, considerando que, na prática, todos os profissionais realizam atendimento educacional especializado. Posteriormente, houve alteração no quadro de cargos, com a inclusão do cargo de professor de educação especial, conforme previsto na Lei Municipal nº 1046 de 2022, sendo formalizada por meio da legislação específica e acompanhada pela realização de concurso público para o referido cargo. Tal medida evidencia uma mudança estrutural relevante na carreira do magistério, especialmente voltada ao atendimento da Escola APAE de Rondon. Ressalta-se que, ainda que atualmente há professores da rede municipal cedidos para atuação na referida instituição, o que impacta diretamente a distribuição de profissionais nas demais unidades escolares do município. Nesse contexto, a efetiva convocação dos aprovados no concurso público para o cargo de professor de educação especial mostra-se essencial, uma vez que possibilitaria o retorno dos professores cedidos aos seus cargos de origem, contribuindo para a recomposição do quadro funcional da rede municipal e promovendo significativa melhoria na qualidade do ensino ofertado. Contudo, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1009 de 2022, a referida gratificação foi reestabelecida sem a devida apreciação da Comissão do Plano de Cargos e Carreira do Magistério, em desacordo com os trâmites legais previstos. Da mesma forma, destacamos que as gratificações por titulação, mestrado e doutorado, previstas na legislação municipal vigente, foram originalmente discutidas no âmbito da Comissão do Plano de Cargos e Carreira, porém sofreram alterações posteriores sem a devida análise dessa instância colegiada, conforme verificado na Lei Municipal 1104 de 2023. Destacamos que o reconhecimento e a valorização por titulação são direitos legítimos e devem ser assegurados aos profissionais que investem em sua formação e qualificação. Contudo,
É imprescindível que esse processo ocorra de maneira justa, transparente e em conformidade com os dispositivos legais vigentes, garantindo equidade e segurança jurídica em todos os integrantes da rede municipal de ensino. Ressalta-se ainda a necessidade de que os valores correspondentes à titulação sejam incorporados à tabela de vencimentos e não concedidos sob a forma de gratificação, a fim de assegurar uma valorização efetiva e permanente na carreira. Além disso, no processo de reformulação do plano de carreira do magistério, ocorrido no ano de 2019, a comissão constituída para discussão e elaboração das alterações optou expressamente pela manutenção do artigo 47 da Lei Municipal número 224 de 2002, que dispõe: artigo 47. O Dia do Professor será assinalado com solenidades e comemorações que proporcionem a confraternização do pessoal do Magistério Público Municipal e poderá ser considerado como feriado para os servidores beneficiados pela presente lei, respeitando-se o calendário escolar. Entretanto, observa-se que o referido artigo foi posteriormente retirado da legislação sem o consentimento da comissão, não havendo transparência quanto aos critérios, procedimentos ou justificativas que fundamentaram tal alteração, o que fere os princípios da legalidade, publicidade e gestão democrática da administração pública. Outro ponto que merece especial atenção refere-se ao cumprimento do artigo 51 da Lei número 926 de 2019, o qual estabelece que a Secretaria Municipal de Educação deverá oferecer, no mínimo, 32 horas anuais de cursos de formação, programas de aperfeiçoamento ou outras atividades de atualização profissional aos profissionais do Magistério Público Municipal. Contudo, tal previsão legal não vem sendo efetivamente cumprida. Diante disso, requer-se a devida observância e cumprimento do referido dispositivo legal, considerando que a formação continuada é essencial para aprimoramento da prática pedagógica, sendo de conhecimento geral que profissionais capacitados possuem melhores condições de desenvolver seu trabalho com qualidade, bem como de lidar com forma mais eficaz com as demandas e desafios cotidianos do ambiente escolar. Adicionalmente, manifestamos também a preocupação quanto à forma de concessão do Vale Alimentação aos professores e funcionários da rede municipal, uma vez que os valores vêm sendo considerados no cálculo bruto da remuneração, o que acaba por impactar diretamente nos descontos incidentes. Ressaltamos que o Vale Alimentação possui natureza indenizatória, não devendo ser incorporado ao vencimento para fins de incidência de cargos, conforme entendimento consolidado. Dessa forma, solicitamos a revisão do formato atualmente adotado, a fim de garantir que o benefício cumpra sua finalidade sem gerar prejuízo aos profissionais. Ademais, solicitamos a análise quanto à necessidade de reajuste do valor do Vale Alimentação, de modo a assegurar maior adequação às demandas reais dos servidores e às condições econômicas atuais. No que se refere à jornada de trabalho, destacamos a necessidade de: primeiro, cumprimento da Lei Federal nº 11.738 de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, especialmente no que se refere à sua aplicação como vencimento básico da carreira, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, reajustes salariais para que sejam aplicados de forma a preservar a hierarquia da tabela de vencimentos, garantindo a coerência do plano de carreira e o respeito aos direitos dos profissionais do magistério, pois tal prática afronta os princípios da isonomia, da valorização profissional e da progressão de carreira, uma vez que o reduz ou elimina as diferenças remuneratórias entre os níveis,
desestimulando o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento na carreira docente. Terceiro, a complementação em horas ou valores das horas atividades dos professores dos Centros Municipais de Educação Infantil, o CEMEI, que atualmente recebem apenas 8 horas de atividades em uma jornada semanal de 40, em desconformidade com a proporcionalidade legal, uma vez que, para a jornada de 20 horas, são asseguradas 6 horas de atividades e 40 minutos, e para a jornada de 40 horas, são asseguradas 13 horas e 20 minutos. Diante do exposto, solicitamos a aplicação do reajuste em todos os níveis da tabela, a preservação da estrutura da carreira, cumprimento integral da hora-atividade, revisão das alterações do plano de carreira sem participação da comissão, revisão do enquadramento das professoras de educação infantil, cumprimento da oferta de formação continuada, regularização do Vale Alimentação, nomeação do secretário de Educação, convocação de profissionais aprovados pela recomposição do quadro e acompanhamento efetivo por parte desta Casa Legislativa. Reforçamos nosso compromisso com a qualidade da educação pública, com a valorização dos profissionais da educação e com respeito à legalidade, pilares essenciais para o desenvolvimento do município. Por fim, solicitamos o apoio da administração pública municipal e dos nobres vereadores para o atendimento dos requerimentos aqui apresentados, considerando a relevância e a legalidade das demandas expostas. Destacamos que, em momento anterior, o atual gestor público, em diálogo com os profissionais do magistério, manifestou o entendimento de que a reformulação do plano de carreira realizada no ano de 2019 apresentava aspectos desumanos. Tal posicionamento, à época, revelou sensibilidade às dificuldades enfrentadas pela categoria. Diante do cenário atual, compreendemos ainda mais claramente o alcance e a profundidade dessa afirmação. Nesse sentido, confiamos que, estando agora à frente da administração pública, o referido gestor possui a oportunidade de promover adequações necessárias, corrigindo distorções e assegurando condições mais justas, dignas e humanas aos profissionais do magistério. Assim, reiteramos nosso pedido para que sejam adotadas as providências cabíveis, com responsabilidade, legalidade e o compromisso com a valorização da educação pública, transformando em ações concretas aquilo que já foi reconhecido como necessário. Certos de que podemos contar com o apoio e a sensibilidade desta gestão e do Poder Legislativo, colocamos-nos à disposição para o diálogo e construção conjunta de soluções que atendam ao interesse público e ao respeito aos profissionais da educação. Atenciosamente, professoras da Rede Municipal de Ensino de Guaporema. Guaporema, 30 de março de 2026. Professores da Rede Municipal de Ensino de Guaporema, as quais nos enviaram essa reivindicação. Adriana Aparecida Voz de Oliveira, Adriana Cassiano Canaver, Alice Castiglione Pereira, Eronice Cícero dos Santos Barranco, Lucenir Luzia Messiano Mian, Luciana Aldrovan de Anteia, Luiz Henrique Machado, Maria José Machado, Maria Rosânia Ferreira Lode Guelfi, Sandra Aparecida Olivoto Lima, Sandra Cristina Anteia, Sandra Regina Mian Martins, Sandy Emanuele da Silva Vendrame, Ana Paula da Silva, Andréia Cristina Luchete Martinez, Cássia Santana de Carvalho Ruggeri, Cíntia Máximo da Silva, Egislaine Feitosa Martinez, Eliane Luciano Fattori, Laís Ribeiro da Silva, Lucide Souza Silva, Maria de Fátima Machado,
Maria Eduarda Aparecida dos Santos Borges, Rosângela da Silva Giroto Resch e Sueli da Silva Cavalcante. Ofício número 60 de 2025, Guaporema, 6 de abril de 2026. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos vereadores desta Câmara Municipal apresentar o projeto de lei 11 de 2026. Renovando meus votos de reiterada estima, agradeço antecipadamente o sempre pronto atendimento desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Silmara Lúcia Pousen Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Paraná. Justificativa ao projeto de lei número 11 de 2026. Assunto: gestão de resíduos sólidos de grandes geradores no município de Guaporema. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, submetemos à apreciação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos de grandes geradores no município de Guaporema. A proposta visa adequar o município às diretrizes da Lei Federal nº 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Lei Federal nº 11.445 de 2007, atendendo também às recomendações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR, conforme protocolo número 22.086.967.9. A definição de grandes geradores e a responsabilização desses agentes pelo gerenciamento de seus resíduos estão alinhados ao princípio do poluidor-pagador, sendo essenciais para evitar a sobrecarga do sistema público de coleta, especialmente em municípios de pequeno porte como Guaporema. O projeto estabelece que geradores que ultrapassem 250 litros ou 100 quilos diários, ou cuja geração seja incompatível com a coleta regular, assumam a responsabilidade pelo manejo adequado de seus resíduos, permitindo que o serviço público se concentre no atendimento domiciliar. Dentre os principais benefícios da proposta, destacam-se a redução de custos públicos ao desonerar o município da coleta de grandes volumes, melhoria ambiental com incentivo à segregação e destinação adequada, conformidade legal, garantindo acesso a recursos e cumprimento do PMGIRS. Diante da relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei até a data de 31 de maio de 2026. Guaporema, 6 de abril de 2026, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 11 de 2026. Súmula. Dispõe sobre a geração dos resíduos sólidos de grandes geradores do município de Guaporema, Estado do Paraná, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305 de 2010, e a Lei Federal nº 11.445 de 2007, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos de grandes geradores no município de Guaporema, visando a proteção da saúde pública e do meio ambiente, em consonância com a Lei Federal nº 12.305 de 2010 e a Lei Federal nº 11.445 de 2007. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se 1. Grande gerador de resíduos sólidos, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis por estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços ou institucionais, cuja geração diária de resíduos sólidos não perigosos, classe 2A e 2B, equiparáveis aos resíduos domiciliares. A. Exceda o volume de 250 litros dia ou exceda a massa de 100 kg dia. C. Ou ainda cuja geração seja incompatível com o Serviço Público Municipal de Coleta regular, considerando-se o que for atingido primeiro. Parágrafo 1º.
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, o município poderá realizar a coleta de resíduos gerados por estabelecimentos enquadrados ou próximos ao limite de grande gerador, mediante avaliação técnica do órgão competente. Parágrafo 2º. Caso o grande gerador não contrate serviços próprios, o município poderá realizar os serviços mediante pagamento de tarifa ou preço público. 2. Resíduos sólidos urbanos, resíduos domiciliares e de limpeza urbana. 3. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o documento técnico que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte e tratamento e disposição final. Artigo 3º. Esta lei aplica-se exclusivamente aos resíduos sólidos urbanos equiparáveis aos domicílios, não abrangendo resíduos da construção civil, resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais perigosos e resíduos volumosos conforme regulamentação específica municipal. Artigo 4º. Os grandes geradores são responsáveis pelo gerenciamento integral de seus resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final ambientalmente adequada, devendo arcar com todos os custos decorrentes dessas atividades. Artigo 5º. Fica vedado aos grandes geradores utilizar os serviços públicos de coleta regular destinados aos pequenos geradores, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Artigo 6º. Os grandes geradores deverão elaborar e implementar o PGRS, realizar a segregação dos resíduos, contratar serviços licenciados, manter comprovante por 5 anos, priorizar destinação para recicláveis. Artigo 7º. Os grandes geradores deverão se cadastrar anualmente junto ao órgão municipal competente, contendo, no mínimo, identificação do estabelecimento, tipo e quantidade estimada de resíduos gerados, forma de acondicionamento, empresa responsável pelo manejo, documentação de regularidade da empresa contratada. Artigo 8º. A fiscalização caberá ao Poder Executivo Municipal, que poderá realizar vistorias, exigir apresentação do PGRS, solicitar comprovantes de destinação final, aplicar sanções administrativas. Artigo 9º. O cumprimento desta lei sujeitará o infrator nas seguintes penalidades: advertência por escrito com prazo para regularização, multa, suspensão do alvará de funcionamento, interdição parcial das atividades em casos graves. Artigo 10º. Os valores das multas serão definidos por decreto, considerando gravidade da infração, porte do gerador, reincidência. O município poderá instituir tarifa ou preço público para a prestação de serviços aos grandes geradores. Artigo 12º. O município poderá promover ações de educação ambiental e orientação técnica aos geradores. Artigo 13º. Os estabelecimentos enquadrados terão o prazo de até 90 dias contados da regulamentação desta lei para se adequarem. Artigo 14º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaporema, dia 6 de abril de 2026. Gilberto Caschiglione, Prefeito Municipal. Abro a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Irineu. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes, o povo que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidente, venho a essa tribuna aqui agradecer e parabenizar o prefeito e todos nós aqui
por ter, creio, resolvido uma parte da Sanepar, que foi já instalado o equipamento para dar pressão na rede para o sistema do nosso município, que já foi instalado, já está em andamento, já está em funcionamento. Então, a gente foi para Curitiba e tal, e já, graças a Deus, já apanharam esse equipamento aí. Queria também saber como que já vieram me perguntar o leilão do veículo e da sucata e da lenha, que tem bastante lenha que já está apodrecendo, se vai fazer esse leilão e quando e que parte que está. Venho aqui também, que hoje já veio a minha pessoa, morador de Guaporema, falando que na saúde está faltando o remédio de pressão. Aí esse remédio sempre foi adquirido aí falou que não tem e não tem ainda previsão. A gente sabe da burocracia que tem de licitação, que remédio que é. Então eu queria, fosse possível, o mais rápido possível, ver isso também. Queria que também a senhora presidente já falou no início, ver se tem condições de marcar uma reunião com o prefeito o mais rápido possível para a gente colocar uma pauta, qual a prioridade e ver chegar num consenso, como a gente já chegou em outras vezes, para dar uma resposta à população. Era o que eu tinha. Vereador Ismael. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário, comunidade aqui presente e da rede, meu boa noite. Eu queria só fazer um comentário do que está acontecendo com o nosso município a respeito de geração de emprego, geração de oportunidade. Não sei se a reunião, o vereador colega lembra, onde foi indicado que vinha um empresário aqui para a ocupação do barracão que foi concluído. Eu sei que vai passando o tempo e a gente vai na agonia de ver os pequenos empresários, MEI, costurando em casa, com várias máquinas de costura por falta de local. Se tem empresário que vai ocupar esses barracão grandes, tudo bem, nós precisamos mesmo que traga oportunidade para o nosso município. Mas valorizar o que está costurando em casa, e a gente vai acontecendo, entra um mês, 2 meses, 1 ano, e não modifica nada. Nós locando barracão, você que tem barracão na prefeitura fechado. O que está acontecendo? A gente tem que acordar, se tem barracão fechado, que seja grande, que faz as divisões, loca esses pequenos empresários, esses MEI, esses que estão costurando em casa, e que dê incentivo. É melhor dar vara para pescar do que dar o peixe. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei que o meu sonho mesmo é que trouxesse uma empresa grande aqui e gerasse bastante emprego, um emprego diferente. Mas com esse governo que está aí, que ele está querendo acabar com os empresários, sufocando cada dia com mais dificuldades, com mais restrição, está hostil demais para investimento. Então, a gente tem que dar oportunidade para essas pequenas facções que estão
no lugar impróprio para se tocar. Eu acho que nós, no município, se já que tem esses empresários, esses MEI, esses que estão costurando em casa, nós temos que dar incentivo, e ocupa esse barracão, faça as divisões e loca eles, e deixa de pagar aluguel também, que eu acho que se tem barracão sobrando, para que pagar aluguel? É só isso, muito obrigado. Vereadora Fernanda. Senhora presidente, nobres colegas, população que nos assiste aqui de forma presencial e os que estão em casa, meu boa noite. Bom, a respeito do leilão, né, o vereador Irineu comentou, vi recentemente que teve uma matéria publicada na tribuna, na nossa tribuna oficial, a tribuna de Cianorte, que foi convocado o leiloeiro. Então, que quanto antes nos mande, né, o andamento de como está o leilão, visto que a população da nossa cidade tem que ter prioridade nesse leilão. Muitas vezes esses leilões são divulgados nas cidades vizinhas e aqui nós ficamos sem saber de nada. Então, que primeiramente divulgue o quanto antes para nós sobre o leilão. Também, né, falando aí da nossa festa do Padroeiro, está se aproximando, falta apenas um mês, menos de um mês, e percebi recentemente que o banheiro da nossa praça, pelo menos o feminino, que foi onde eu adentrei para fazer uso, falta manutenção. As portas não fecham e eu acho que precisamos urgentemente dessa manutenção, né? Visto que muitas pessoas usam o banheiro e precisa, porque nós sabemos que o banheiro do salão paroquial está um pouquinho precário e a maioria das pessoas irão usar provavelmente o banheiro público, que é o banheiro da praça. Então, precisamos urgente dessa manutenção. Também gostaria de agradecer a presença das professoras que vieram aqui mais cedo para conversar conosco e também que mandaram a reivindicação delas, que é extremamente necessário, que não há valorização, principalmente a valorização remuneratória, porque ninguém trabalha de graça, né, minha gente? Ainda mais o trabalho delas, que é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade, para as nossas crianças. Então, que vocês possam contar, pelo menos comigo, né? Acredito que com a maioria dos vereadores da nossa casa, porque é uma luta que não é só de vocês, tem que ser uma luta da cidade inteira. Então, no que precisarem de apoio, contem comigo. E, como elas falaram, né, do Vale Alimentação, não é só o delas que acontece isso. O Vale Alimentação de todos os servidores, ele vem do vencimento básico, no bruto, e é descontado em INSS. Onde já se viu, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma cobrança que todos os vereadores fazem aqui, quase que diariamente, em todas as sessões. Ajustem esse valor do Vale Alimentação e que tirem ele do holerite, né? Tirem ele do bruto ali do salário. Que ele seja, assim como em outros municípios, em cartões, né? Para serem utilizados não só aqui no nosso município, mas como também em municípios vizinhos, com a prioridade no nosso município, principalmente. Eu sou funcionária pública de um outro município e lá eu recebo o meu Vale Alimentação por cartão, né? Cartão alimentação. E eu utilizo ele onde eu quero, onde as lojas aceitam, né? E não é só na cidade específica, mas sim em outros municípios. Então, que também nós não fiquemos limitados somente aqui, com prioridade aqui, mas não somente limitado aqui. Então, extremamente necessário essa adequação do Vale Alimentação. E era o que eu tinha. Muito obrigada. Passo a presidência ao meu vice para eu fazer uso da palavra. Aceito, permito. Boa noite a todos, vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente, hoje em especial eu, Ávila, prestigiando nossa sessão, e a todos que nos assistem aí pela rede social. Primeiramente, aqui queria agradecer a presença das professoras que vieram
a essa Casa de Leis, trazer aí suas reivindicações. Eu quero dizer aí a vocês que, principalmente, essa presidência irá trabalhar ao lado de vocês para conseguir aí o direito que é de vocês, professores. E dizer que essa profissão é o que deve ser muito valorizada. Que, a partir daí, temos aí, para termos uma boa nação, uma excelente nação, vem dos professores, que tudo começa pela sala de aula. Então, nada mais justo do que a valorização dos professores. E não poderia deixar aqui de dizer também essa tribuna que dia 2 de abril foi aí o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, considerando aí o Abril Azul, que foca aí na inclusão, a garantia dos direitos e a acessibilidade e aceitação das pessoas autistas, destacando aí a necessidade dos diagnósticos precoces, onde já entram aí as terapias e os tratamentos adequados. Não poderia deixar de agradecer também aos pais e às mães das crianças autistas, pois sei muito bem como que é a luta de vocês em respeito a essas crianças. Sei também como que é ir atrás de cada direito delas perante tanto a educação e tudo o que necessita. E sei que existem leis, todos sabem, mas nem sempre as leis são respeitadas e cumpridas perante as crianças. E hoje eu falo com orgulho, pois sou mãe também de uma criança autista. Graças a Deus, com o tratamento adequado, certo, aí hoje ele está muito bem. E as crianças autistas, elas são muito especiais, todos podem ver que o coração delas é enorme, coração puro. Então, temos aí que conscientizar, ter mais respeito, tanto às famílias e principalmente às crianças, para estarem interagindo aí a nossa sociedade. E já aproveitando aí esse engajamento sobre o autismo, solicito aí um ofício tanto para o executivo, aos deputados aí que representam nosso município, para que nos envie um recurso financeiro para que seja feita aí a construção de uma sede, o Centro Autismo, para que tenhamos os tratamentos e as terapias adequadas aqui em nosso próprio município, para as crianças, as famílias, pais, mães, não precisarem mais sair do nosso município para ir em cidades vizinhas para estar tendo os atendimentos, mas sim nosso próprio município. E também já solicitar aí um ofício ao Executivo para que viabilize aí a contratação de uma fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional para estar atendendo aí também não só as crianças autistas, mas todas as que necessitem, que tem no nosso município. Então, que tenhamos aí esses atendimentos junto ao nosso município para evitar aí a economia aí tanto do deslocamento e sem contar a acessibilidade aí para todos, as crianças, pais, mais facilidade para estar fazendo o tratamento adequado. Era o que eu tinha. Obrigada. Passa a presidência para a Silmara. Passa a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, temos aí o projeto de lei 011, que dispõe sobre a gestão de resíduos sólidos. Encaminho, então, este projeto às comissões para estudos. Passo às sessões para explicações pessoais e a palavra está livre. Como não há nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.